Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui agora. Vamos na página 20. A página 20 vai falar um pouco sobre a expansão da igreja. E é interessante falar um pouco sobre a expansão da igreja que nós vamos ver a igreja agora alcançando outros povos, porque enquanto Jesus ele estava ali sendo assunto aos céus, ele fez, ele prediz a promessa, né, acerca que Deus tinha feito para o seu povo. Então ele vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí no versículo 7 diz: e ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí você vai ver que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, essa profecia, o cumprimento dessa profecia acontece quando eles recebem o Espírito Santo da parte de Deus, mas com a finalidade de ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até o confins da terra. Então agora eles vão ser testemunhas oculares de Jesus, viveram com Jesus, atestaram todas as obras de Jesus e agora eles recebendo esta capacitação dos céus, eles vão ser testemunhas. E você vai perceber que no dia de Pentecoste, que era uma festa, 50 dias depois da Páscoa ali, eles recebem o cumprimento dessa profecia e como era uma festa, vinha povos de todos os lugares, você vai perceber no texto mais abaixo, no capítulo 2 de Atos, e eles conseguiam ouvir nas suas próprias línguas o que eles estavam dizendo ou falando ali. Então a mensagem de boas novas começou a entrar no coração daqueles homens. E a partir daquele momento, Pedro abre a boca e começa a proclamar o evangelho. E muitos que olharam para ele diziam no coração: esses não são homens indoutos, mas como falam com autoridade? O Espírito Santo dava autoridade para eles falarem. E o Espírito Santo ele ainda acompanhava fazendo sinais e maravilhas. Obras miraculosas aconteciam através do Espírito Santo quando os discípulos ali anunciavam as boas novas. Então, o primeiro ponto aqui da expansão da igreja é essencial o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Não adianta. Efésios 1, versículo 13, vai falar que depois que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, a qual é o penhor da nossa herança. Então, o selamento do Espírito Santo acontece quando recebemos a Cristo. O Espírito Santo ele habita em nós, ele está em nós, ele opera em nós para a glória de Deus. Então, não adianta, pessoas estão vindo hoje, pessoas estão dizendo que tem Cristo, que estão fazendo para Cristo, mas a glória, ela parece que não passa do teto, porque eles querem ser glorificados, fazem para buscar seus próprios interesses, e esse não é o nosso papel, porque se nós pensarmos dessa forma, a verdade de Deus não está em nós. E se a verdade de Deus não está em nós, como eu disse já no tópico passado, o tempo se encarregará de mostrar que realmente nós nunca fizemos parte deste reino. Mas com nós é diferente. Nós estamos nesse caminho e pretendemos ficar neles até o fim, cultivando, se alegrando, se aprimorando cada vez mais através desta poderosa palavra de Deus. Aqui no segundo ponto que eu quero destacar para vocês, a igreja se estendendo além das fronteiras de Jerusalém. A partir daqueles povos, aqueles homens que estavam ali participando da festa do Pentecoste,
eles saíram para suas terras, mas levando algo de precioso, que é a preciosa semente da palavra de Deus. Então, eles presenciaram ali Pedro pregando, e a partir daquele momento, você vai perceber que a mensagem não ficou mais centralizada em Jerusalém. Por quê? Eles começaram a pregar por vários lugares. Interessante que o judaísmo, que era a fé judaica, ela era baseada no judaísmo. E então a lei mosaica estava impregnada naquele povo. O judaísmo ele quis arrebatar essas pessoas que estavam se convertendo a Cristo através dos seus ensinos. Mas o Pedro com os apóstolos se encarregaram de ir ali e ensinar, empregar a verdade e combater esses falsos mestres que se levantavam. Porque eles pensavam, peraí, Cristo se revelou para nós, então é mais fácil nós juntarmos tudo isso que está acontecendo e trazemos para a nossa fé. Não precisamos sair da fé do judaísmo. Mas Jesus Cristo ele veio para nos trazer uma nova aliança. Sairmos da era da lei, porque a lei era enferma, a lei não podia fazer nada para nos salvarmos. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Assim escreve Paulo aos Romanos capítulo 3, versículo 21 ali, se não me engano. Então, o interessante é entendermos que quando a mensagem central era Deus se aproximando dos homens, quando a mensagem começou a ser pregada, quando eles foram capacitados pelo Espírito Santo, a mensagem começou a se expandir, o povo queria se fechar de volta para a lei. E não era esse o propósito de Deus para toda a humanidade. Então, a igreja vai sair das fronteiras de Jerusalém e se expandir aí para que ela pudesse chegar até nos dias de hoje. E ainda continua, ainda continua. Jesus ainda continua salvando como salvou no passado. Jesus salva. Jesus opera maravilhas em nosso meio ainda. Jesus tem poder para fazer tantas coisas através do Espírito Santo nas nossas vidas que nós, muitas das vezes, não entendemos o agir de Deus. Mas, como eu disse, o Espírito Santo ainda é a atualidade. O Espírito Santo ainda opera como operou no passado. Então, você vai perceber que os judeus começam a pensar que todas as almas que poderiam ali se converter teriam que se circuncidar. Então, eles pensaram assim, não, nós poderemos fazer parte da mesma fé. As pessoas que estão se convertendo, faz elas, vamos circuncidar elas e pronto. Só que não era isso. Porque se nós voltássemos à prática da lei, assim como os apóstolos ensinou, nós estávamos decaindo da fé, caindo da graça. E essa graça, esse favor imerecido de Deus, prova para nós que não adianta nosso mérito, não adianta nós termos mérito nenhum no que fazemos, porque isso não fez com que ninguém se salvasse. Mas a graça de Jesus Cristo, o mérito de Jesus Cristo sobre nós, nos trouxe essa tão bendita salvação. Você percebe que depois Paulo ali vai combater com eles. Paulo que se converte ao cristianismo. Paulo que era um homem que conhecia toda a lei mosaica, um poliglota, um homem que falava várias línguas. Paulo ele vai pregar esse evangelho para os gentios. Porque a salvação ela não ficou somente ali para os judeus. A salvação ela se expandiu. É a expansão da igreja. Então a igreja tinha que se expandir. Pedro, quando vai na casa de Cornélio, ele vai pregar as boas novas, ele vê que ali eles recebem o Espírito Santo. E aquele povo não era um povo judeu, era um povo piedoso, um povo que tinha se convertido ali em algumas práticas judaicas, um povo que agora recebendo a palavra de Cristo, recebe o Espírito Santo e eles ficam abismados com aquelas coisas acontecendo. Por quê? Porque era propósito de Deus que a mensagem central de Jesus Cristo alcançasse o coração de judeu, de grego, de romanos, daquele povo que não faziam parte do projeto segundo o coração do homem, mas segundo o coração de Deus, na ótica de Deus, Deus já previa todas essas coisas. E a igreja começa a se expandir, porque você vai perceber que aquele carcereiro, lembra do carcereiro, quando ele recebe a palavra? Que farei eu?
para ser salvo, aí Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A salvação se expandindo, a mensagem chegando nos pontos mais difíceis da época, mas mesmo assim eles recebendo a salvação proposta por Deus. A expansão da igreja, ela foi primordial nos primeiros passos ali da igreja primitiva, para que a igreja pudesse se consolidar